O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2018. Lições essas para as classes de jovens e adultos. A lição do trimestre, ou o alvo nosso neste trimestre, é a primeira carta aos Coríntios, sendo que já nos encontramos na lição de número 9. O culto a Deus e a sua ordem. Quanto ao título, poderíamos dar outros títulos mas estamos adotando esse, o culto a Deus e a sua ordem. Dando sequência nesta lição, a leitura bíblica, como chamamos em classe, está em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 2 a 16. Os versos e o texto bíblico assim colocado, estaremos fazendo leitura em um momento oportuno, quando do desenvolvimento da própria lição. O nosso texto áureo está no verso 16 deste mesmo capítulo, quando a palavra diz: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Passando a lição de hoje, no esboço proposto, estaremos desenvolvendo a lição em 3 tópicos, conforme o nosso costume para a Escola Bíblica Dominical, sendo o primeiro, decência e submissão na igreja; segundo, desordem e escândalo na ceia; e terceiro tópico, a gravidade do pecado de profanação, ou da profanação. Nós temos o capítulo 11, nosso alvo de estudo, nesses tópicos, vamos dizer assim, envolvendo os versos de 2 a 16, no segundo tópico 17 a 22 e por último 23 a 32. Passando assim a nossa introdução, sendo que a nossa lição é para os professores da Escola Bíblica Dominical, nós retiramos nossos assuntos falados ou projetados da própria lição em si ou do material que é distribuído em classe. Assim, a nossa introdução está dizendo o seguinte: a partir do capítulo que ora estudamos,
o apóstolo Paulo trata de alguns problemas que estão ocorrendo entre os gentios, relacionados com o culto a Deus. Como parte indispensável da vida cristã, em comunidade, a adoração pública segue princípios que, se desprezados, acaba se degenerando em desordem e indecência, e assim atraindo o juízo de Deus sobre os contenciosos e profanadores. Até agora estivemos estudando os capítulos 8 e 9 e 10, distribuídos em 2 lições, e o assunto era a respeito do alimento oferecido a ídolos, e isso se desenvolveu para mostrar também que é um costume normal a reunião e culto a Deus em momentos também que participamos de uma mesa onde os alimentos são adequadamente distribuídos. Quem participa do culto a Deus participa do alimento, ou vice-versa, quem participa do alimento estaria participando do culto a Deus. Agora, colocando o caso da idolatria, aqueles que são cultuados não sendo deuses, aí a palavra agravou, dizendo que o ídolo nada é, e atrás dos ídolos do engano está Satanás com a mentira e as trevas. Então, quem cultua ídolos, cultua Satanás. Quem participa do culto a Satanás, os que assim são dedicados a isto, ou aos ídolos, come daquilo que é oferecido na mesa. Então, se alguém comer do que é oferecido na mesa, é como se estivesse também cultuando aos ídolos e aos demônios. Paulo agrava desta forma e colocou por último o seu exemplo. Vamos segui-lo. É como se Paulo dissesse que o modelo estava ali, em que ele renunciava a tudo, até o que é lícito, para de nenhuma forma ferir algum irmão, escandalizar a alguém, irmão ou não crente, para que pudesse haver salvação de muitos. Então considere isso também, lembrando que o culto a Deus é uma confraternização da igreja. Ao quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, e sempre houve uma chamada de Deus para estarmos juntos. Sempre no Antigo Testamento era chamada santa convocação. O povo era convocado de uma forma santa para um ato santo. Isso que era o costume e a ideia de estarmos reunidos em culto a Deus. Então é uma coisa natural. Agora, o apóstolo Paulo vai falar de não profanar as coisas de Deus, e usa a palavra indecência, porque é textual esta palavra. Qual era a gravidade ou o sentido mais exato desta indecência de Paulo quando ele escreveu aos Coríntios? Pode nos fugir o que ele queria dizer, se é tão grave assim, neste ponto de indecência que Paulo colocou, se é conforme hoje nós entendemos. Então, mas o importante é que a igreja devia ser como que submissa àquilo que era colocado, os costumes e tradições, e não serem contenciosos. O princípio todo deste capítulo na carta aos Coríntios é o que nós expusemos agora brevemente nessa introdução. Mas passemos aos tópicos propriamente dito e estudemos parte a parte o texto proposto. Primeiro tópico: decência e submissão na igreja, envolvendo os versos 2 a 16, ou até o mesmo verso 1 até 16. E assim podemos estar lendo estes versos. 2: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim,
e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Este é o texto que temos conosco. E passando já ao primeiro parágrafo, no primeiro tópico, decência e submissão da igreja, do material de classe tiramos este resumo que diz: no primeiro verso deste capítulo, o apóstolo recomenda aos coríntios o seu próprio exemplo, em conclusão ao assunto tratado anteriormente sobre o uso da liberdade cristã. Mas no assunto que se segue ao seu próprio exemplo, ele acrescenta o peso daquilo que já estava estabelecido entre as igrejas de Deus, e que ele simplesmente havia transmitido aos coríntios, tal como havia recebido, como uma boa tradição. Durante as reuniões da igreja, é correto que os homens estejam de cabeças descobertas, e esta atitude envolvia muito mais do que simplesmente um aspecto exterior de menor importância, uma inovação no vestuário. Observe bem estas palavras. Paulo encerrou o capítulo 10 e o verso 1 do 11, lembrando que essa numeração de capítulos e versículos foi colocada, acrescentada posteriormente, não é do original. Este verso primeiro pode até pertencer ao assunto anterior: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Porque nos capítulos anteriores, 9 e 10, ele vai falar dele ser um modelo, e é assim, algo de uma imitação. Mas agora ele acrescenta este aspecto, algo já tradicional, estabelecido entre as igrejas, que era o quê? Muito bem, mas antes de eu colocar isso, o verso 2 ele diz: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim,
e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Ele começa dizendo que já tinha deixado vários ensinos, e ele estava satisfeito, alegre, porque os coríntios estavam guardando, retendo os preceitos que ele tinha deixado. Só que ele vai trazer mais alguma informação. E o assunto básico, por favor, está no verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Na minha Bíblia aqui, tem um título nesse texto, assim: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Há uma tendência a jogar tudo para as mulheres, cobrar delas, doutrinar as mulheres, mas a doutrinação do capítulo 11 é para homens, primeiramente. É para homens. Agora, igualmente, ele vai falar depois, igualmente as mulheres, verso 5: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ele não está trazendo ensinamento para as mulheres só, não. Ele está trazendo um ensinamento para homens e igualmente mulheres. Observe essa tendência, irmãos, de se agravar para a mulher e colocar como sendo para ela algumas coisas, sendo que primeiramente é para os homens e depois as mulheres. Os homens devem estar debaixo de uma orientação, uma submissão, mas também a mulher. E o assunto naquele tempo era esse. Nesse parágrafo primeiro é bem claro: indo para a reunião de culto, oração a Deus, homens descobertos, mulheres cobertas, o chamado véu. E tem então esse costume que existiu no passado e pode existir em alguns segmentos religiosos hoje, de usar o véu, a cobertura. Mas a palavra vai explicar para nós. E a questão não é simplesmente um vestuário, é algo mais que a palavra para nós mais à frente, nos parágrafos seguintes. Mas observe, por favor, não querendo discutir o assunto, mas Paulo mesmo faz uma colocação no verso 15: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Usa véu ou cabelo comprido, seria uma colocação. Se alguém quiser usar o véu, as mulheres, além do seu cabelo comprido, em alguns segmentos já dissemos, e em alguns pontos antigos havia esse costume, tudo bem, mas Paulo quer mostrar a ideia do cabelo comprido da mulher já ser o seu próprio véu, já ser o próprio véu. Mas o assunto não é preocupação com véu, é o significado disso que vem mais à frente, e vamos devagar ver se conseguimos atingir todos os detalhezinhos deste assunto. Passando a um parágrafo segundo, observemos no parágrafo que é o segundo, o que colocamos: condenando categoricamente como indecente para o homem participar do culto com a cabeça coberta, ele acrescenta que é igualmente indecente a mulher participar da assembleia solene da igreja sem véu. O seu argumento se baseia em uma hierarquia. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, onde
Um deve receber honra e submissão do outro. Deus, de Cristo. Cristo, do homem. E o homem, da mulher. Cada um a seu modo, de acordo com as suas atribuições. Aqui ele não está tratando do relacionamento espiritual que tanto o homem como a mulher têm com Deus, em Cristo Jesus, onde todos são iguais. Ele fala de uma ordem estabelecida na criação e que diz respeito a esta vida, como prova a seguir, ao citar: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então a questão de submissão, que era representado desta forma: a mulher para com o homem no aspecto da sua cobertura, mas o homem para com Cristo face a face, seria descoberto. E depois Cristo para com Deus. Mas observe que o homem cabeça descoberta, mas não nega a submissão. Mas como vai mostrar a mulher submissão ao homem? Seria no uso do véu, o cabelo comprido, e outros ensinos mais vamos encontrar depois em Coríntios, quando depois ele vai falar, por exemplo, que a mulher não deve levantar a voz na igreja, mas deve perguntar ao marido em casa, coisas que hoje parecem absurdos, mas vamos com cuidado. Para nós hoje em dia, irmãos, é muito difícil a gente pegar uma palavra dessa e entender perfeitamente, porque nós estamos totalmente afastados de princípios normais da natureza, totalmente. Se colocasse para nós hoje, falando aqui em vez de cabelo comprido e o homem cabeça descoberta, ele fala em decência. Indecência. Mas será que é tão grave assim um homem chegar na oração com a cabeça coberta? E a mulher sem o véu é tão grave assim? Mas ele colocou esse termo. Vamos trazer para os nossos usos e costumes que haviam, e hoje parece que ninguém quer nem falar mais nisso. Nem quer falar. O assunto não era o tipo de veste para usar. Não era. O assunto era a decência na reunião em que está se cultuando a Deus. O que muitos foram contenciosos e rebeldes, e só o juízo de Deus vai mostrar mais alguma coisa naquele dia. Mas havia uma intenção, havia mais pudor na igreja, e a palavra não é para a mulher só, repito, era para homem e para mulher. Se em vez de colocar a cabeça coberta ou descoberta aqui, Paulo estivesse trazendo as vestes, seria a mesma coisa, uma orientação de uma forma adequada de estar numa reunião em que se cultua a Deus. Observe que trazendo para nós já percebemos melhor, entendemos melhor. E hoje pode-se dizer, muitos podem ver, que nem sempre as vestes, vou colocar, do homem e da mulher condizem com um culto a Deus. Se observarem, hoje está tão sem respeito ou sem entendimento. Nós vemos jovens, vou falar dos jovens assim, os novinhos, que entram na igreja de qualquer jeito, às vezes até com chapéu na cabeça, nem se dá conta de que tem que tirar o chapéu em sinal de respeito. E hoje ainda a conversa paralela, os celulares, outras distrações seriam, usando a palavra de Paulo, indecência no culto, ou um procedimento impróprio, uma forma de estar na reunião de Deus, que se cultua a Deus, impróprio para a solenidade e a santidade de Deus. Mas voltemos, o assunto é cobrir a cabeça ou não cobrir. Mulher deve cobrir a cabeça, e o cabelo lhe foi dado como véu. Já induz para a mulher ter o cabelo comprido, que lhe é honroso, e ao homem ao contrário, não deve ter o cabelo comprido. Coloquem isso aí.
Mas, irmãos, que absurdo. Não é absurdo, irmão. Não é absurdo. Repito o que eu falei antes. Nós estamos longe de muitos princípios primários das coisas de Deus. Muitos. Será que, se Deus for levar em conta a nossa vestimenta agora, inclusive a minha, será que Deus teria isso como mais adequado para a sua presença? Eu tenho minhas dúvidas. Se for falar dos querubins na presença de Deus, como que descreve a palavra? 6 asas, ou quanta asa? Para quê? 2 para cobrir o corpo, outras 2 para não olhar a Deus diretamente, e 2 últimas para voar. Então, observe os querubins na presença de Deus, espiritualmente falando, e nos lugares celestiais, eles estão totalmente cobertos. E nós, como estamos diante de Deus? Entenderam bem o que eu estou querendo dizer? A gente não avalia qual é a situação, porque a nossa roupa não é aquela que foi recomendada por Deus. Nosso assunto é coberta a cabeça ou descoberta. Mas estou puxando para algo que é referente para nós entendermos um mandamento antigo que nós não entendemos até onde era isso no passado. Porque a roupa própria para homens e mulheres seria a túnica. Eu não estou de túnica, estaria não tão adequado para uma reunião. E os demais, sem falar nada. Então nós estamos longe. Irmãos, eu percebi uma coisa, por exemplo, na palavra em Levítico capítulo 19, parece que verso 17, uma ordem de Deus categórica: eu sou o Senhor vosso Deus, e ser-me-ei santo, porque eu sou santo. E qual o mandamento? Não cortareis o cabelo arredondado. Ai, o que é isso? O que tem isso? Mas é mandamento. Nós não entendemos hoje, mas deve ter algum sentido, alguma implicação que Deus entrou como proibição. Vocês entendem por que essa ordem? Agora, para ver que ela existia num passado longínquo, é que no quartel, por exemplo, quando eu cheguei no quartel, lá o corte de cabelo é por escala, de tantos e tantos dias já está o nome lá marcado no barbeiro, tem que comparecer naquele horário, porque é o meu horário de cortar o cabelo. É determinação do quartel. E o quartel não é de hoje nem de ontem, é de séculos no Brasil e de muitos séculos, colocando na nossa, vamos dizer assim, origem europeia. A ordem no barbeiro era cortar o cabelo reto. Quando eu cheguei novinho no quartel, Brasil é cheio de malandragem, né? Já o barbeiro falou: quer que arredonde um pouco disfarçadamente? Fiquei assim olhando, porque eu tinha visto na Bíblia esse versículo e aconteceu dele propor para mim arredondar o cabelo. Eu falei: não, qual é o mandamento? Lá não fala mandamento, qual é o regulamento? Ele falou: corta reto. Eu falei: então corta reto. Ia dar a palavra. Eu não entendi nada. Por quê? Mas lá no quartel é ordem, e Deus deu ordem. Para nós é um absurdo. Faz diferença? Hoje estão dizendo que nem ser mulher ou homem não faz diferença. Ou seja, estamos tão alienados das coisas básicas de Deus que se discute absurdos que são indiscutíveis. Era para obedecer e não serem contenciosos. Nós estamos longe, irmãos, perdoe dizer, nós, com todo o cuidado, estamos muito longe de um princípio de temor e entendimento da santidade de Deus. Perdoe se eu estou agravando alguém, falo de modo geral assim, nossa geração, e não especificamente
cada um dos irmãos. Está claro? Mas é um absurdo. Portanto, que absurdo cobrir a cabeça ou descobrir cabelo comprido ou cabelo curto. Isso era algo que Paulo estava discutindo. Hoje, se Paulo estivesse aqui, Paulo acho que estava arrancando os cabelos desesperado com tanta coisa fora do padrão. Como ele diz, é costume da igreja, não se discute, é uma boa tradição, ou use costumes bons. Coloquemos assim hoje. Muito bem. E além do mais, nós não usamos barba, né? E tem um mandamento sobre a barba também, para não cortar as pontas da barba. A gente nem tem barba, a gente corta tudo. Ai meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Então estamos numa forma de vida totalmente diferente da natureza criada por Deus. Assim, irmãos, atentemos que é uma coisa de ordem na igreja, materialmente, presencialmente entre os humanos, porque espiritualmente vale a palavra que está em Gálatas capítulo 3, verso 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foste batizados em Cristo já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, a mulher tem acesso a Deus igualzinho o homem, é amada por Deus como o homem, a mulher. Lembre-se de Ana, esposa de Elcana. Ela orou ao Senhor, o Senhor respondeu na hora. Mas por favor, onde que ela estava orando? Lá fora, porque a mulher não podia entrar no santuário. Estamos entendendo? Ou seja, a mulher na reunião tinha que ficar fora. Na palavra de Paulo aqui, a mulher tem que estar coberta na reunião com Deus. Ela vai ser ouvida? Claro, vai ser ouvida por Deus. Agora, pode ser que descoberta Deus esteja impedido, porque ela está em desobediência, em rebeldia, em contenda contra os princípios naturais entre os humanos. E vamos seguir um pouco mais, passando ao segundo parágrafo, ao terceiro parágrafo já. Nosso terceiro parágrafo, nesse tópico primeiro, a decência e submissão na igreja. Em resumo, falamos, o véu entra aqui como um sinal de submissão da mulher à autoridade do marido, e por isso não convinha que fosse abandonado, como também qualquer uso que contribua para a decência, o pudor, a modéstia e a manutenção da hierarquia natural deve ser louvado e incentivado, particularmente em Corinto, onde os bons costumes sofriam com a degeneração moral do povo, e como o apóstolo já havia ensinado, a igreja devia se portar com correção e submissão e não ser contenciosa. Pronto. Porque o colocado, ainda que fosse uma tradição, que enfim Paulo estava dizendo, deveria ser obedecido, porque tem um princípio lá no princípio, que muitos já perderam, não sabem explicar hoje em dia. Mas por isso que Paulo vai dizer na carta a Timóteo um conselho às mulheres, como também aos homens, cada um toma para o seu lado, mas a palavra nesse verso é diretamente às mulheres, que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se enfeitem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou ainda vestidos, pérolas e vestidos vestidos preciosos. Então o que Paulo está dizendo? A mulher comparecer de uma forma mais simples, modesta na igreja, e o seu enfeite não ser este do exterior. Observe que tem nada a ver com coberta ou descoberta, mas está dizendo o quê? Para ela estar mais adequada para uma reunião de culto
a Deus. De forma contrária, está chamando atenção para si. É impróprio também. E lembrando, perdoe lembrar outra vez, épocas passadas a mulher nem entrava no santuário. Isso antes de vir a liberdade ou a nobreza da mulher bem colocada com a vinda e revelação em Cristo Jesus. Mas não retira a submissão, não retira, isso permanece. Então, passemos à frente, indo para o tópico seguinte: desordem e escândalo na ceia. O texto é do verso 17 até o verso 22. E assim estarei lendo estes versos. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Nisto não vos louvo. Muito bem, nós entramos então no segundo tópico, e agora um primeiro parágrafo retirado do nosso material de classe. Só quero reforçar uma coisa. Iniciou o texto anterior ele dizendo: vos louvo, porque guardades, retendes que eu vos tenho ensinado. E agora vai entrar: não vos louvo. Mas volto de novo: vos louvo, sinal que aquele princípio que ele está trazendo deve estar sendo guardado entre eles. Só que precisava explicação. Submissão da mulher ao homem, submissão do homem a Cristo, submissão de Cristo ao Pai. Essa é a explicação. Mas ele estava louvando no primeiro texto, ele não estava repreendendo como se houvesse uma desobediência. Que eu vejo muitos falando: as mulheres já estavam desobedecendo. Parem, o assunto primeiramente era para os homens e depois as mulheres. E não falo de uma desobediência, porque ele louva-vos, né? Então ele estava contente, mas colocando o ensino do homem descoberto, a mulher coberta, e caso contrário seria escândalo na igreja. Passado isso, presente que nós vamos tratar agora, novo texto, agora não, agora não vou louvar vocês, porque vocês estão errando, vocês não estão seguindo o princípio que ele vai expor. Então, aí continuo lendo o texto na nossa frente. A próxima consideração do apóstolo é sobre os abusos que estavam acontecendo durante a celebração da ceia do Senhor, que naquele tempo era propriamente uma refeição, um banquete, onde os cristãos expressavam sua comunhão uns com os outros e com o próprio Senhor. Porém, entre os coríntios, essa ocasião estava servindo apenas para divisões e contendas,
Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ele já havia tratado das dissensões que havia em razão do espírito faccioso dos coríntios e da vanglória. Mas agora trata de uma perversão daquela ocasião, que devia servir à expressão máxima da comunhão e união dos cristãos. Então, ele está trazendo agora uma censura, porque no tempo passado não era um pouquinho de pão, um pouquinho do cálice para cada um, era refeição mesmo. Toda vez quando comerdes e beberdes, fazei isso em memória de mim. E havia histórias, registros de cristãos naqueles primeiros séculos se reunirem mesmo para uma refeição comum, onde o cunho era estar juntos, confraternizar e lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Só que estava havendo uma desordem. Qual desordem? Muitos estavam vindo para comer e não para viver um momento de confraternização. Observe a diferença. E ele está chamando a atenção que era para todos virem em confraternização e não para regalar-se. E nisso, uns tinham o alimento e para outros faltava. Ou vamos dizer, em outra linguagem, alguma coisa acabava-se logo e passava a ser falta para os últimos. Então estava havendo uma desordem e havia uma contenda, uma dissensão entre eles mesmos. Muito bem, passando à frente, no segundo parágrafo, ainda temos: quando se reuniam para cear, esses irmãos eram induzidos pelos mesmos sentimentos que dominavam os gentios em seus banquetes, e sem nenhuma consideração pelo próximo, entregavam-se à glutonaria e embriaguez, como se estivessem em uma festa qualquer ou comum, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Tal atitude era tão contrária e indigna ao propósito da ceia, que o apóstolo diz: quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor, não é. E ele ainda os acusa de desprezarem a igreja de Deus e envergonhar os irmãos mais pobres, os que nada tinham. Em outras palavras, a ceia do Senhor era profanada por um comportamento tão mesquinho e carnal. Perdeu-se o sentido de reunir em confraternização e lembrança da morte de Jesus. Era disputa pelo alimento. Então, não era uma refeição comum em culto a Deus e confraternização. Era um banquete onde cada um procurava chegar logo, servir-se logo, para não ficar lhe faltando alguma coisa. Então não tinha sentido ser ceia do Senhor, ou como nós chamamos hoje, né, Santa Ceia do Senhor. Não, estavam numa disputa para ver quem é que comia primeiro e não perdia aquilo que era oferecido. Meu Deus, gula, falta de domínio próprio. O que poderia ser enquadrado isso? Mas Paulo censura: quando vos juntar em lugar, não é para a ceia do Senhor, não é diante de Deus. Vamos colocar nessa palavra: não é diante de Deus, e nem é reunião fraternal de irmãos, não é. Então Paulo estava apontando gravemente: estavam se reunindo, já perdendo o objetivo da reunião. Não tinha sentido, e não era Deus que poderiam estar como que cultuando, de forma nenhuma. E assim, passando à frente no nosso estudo,
Vamos para o terceiro texto, verso 23 a 32, nesse terceiro tópico, que é a gravidade do pecado de profanação. Assim sendo, o texto em si já conhecemos bastante, que temos por costume estar lendo este texto por ocasião da Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas leiamos dentro da nossa lição presente, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, leio também versos 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-vos pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aí está o texto, que é claro em si mesmo, mas colocando dentro da nossa lição e dentro do nosso material de classe, nesse tópico 3, a gravidade do pecado de profanação, assim lemos: para corrigir o erro grosseiro dos coríntios, o apóstolo os lembra da ocasião em que a ceia foi instituída e em que foi definido o seu propósito, a partir do que o próprio Senhor Jesus agiu naquela noite em que foi traído, e a partir das suas próprias palavras. Paulo assinala o propósito dessa simples, mas santa refeição: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é, antes de tudo, um memorial da morte de Cristo pelos nossos pecados. Quando participamos da ceia, estamos lembrando do que o Senhor fez para nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Em outras palavras, confessamos que foi por nós que Ele morreu, e tal confissão deve ser feita com a maior gravidade, humildade, gratidão a Deus, e vou acrescentar: temor. Jesus morreu por nós, e vamos considerar o ato simbólico desta morte de uma forma, vamos dizer assim, negligente? Não é aceito de forma alguma. Então Paulo rebate o mesmo assunto. O propósito é memória. Se nós formos estudar Levítico 23, no passado, no tempo da antiga aliança, as ordens de solenidades, Deus determinou. A gente não fazia solenidade, ou Israel não fazia solenidade, e o que quisesse fazer, Deus determinou quais eram as solenidades, que eram coisas de memória, de relembrar das coisas de Deus. E agora, nessa nova dispensação, na nova aliança, o Senhor Jesus colocou também
algumas coisas que a gente deve estar fazendo. Se pode falar que é continuação com mudança dos símbolos, tudo bem, mas vamos ver. Agora nós chamamos de Santa Ceia do Senhor Jesus, e é comer e beber anunciando a sua morte até que ele venha. Então é para comer com cuidado, com respeito, talvez até com lágrimas, ou um momento de consolo e renovação da esperança, porque Jesus iria voltar, e não estar atento, procurando ávido, com os olhos arregalados, procurando o que comer mais, ou escolher o que vai se comer. Negativo, não é nada disso. Por isso que Paulo coloca depois: quem tem fome come em casa, e vem para a casa do Senhor para uma participação. E observe que isso foi tão necessário, está sendo frisado, que hoje em dia nós não temos uma refeição mais. Nós nos reunimos e temos a lembrança num pedaço de pão, num pouco do vinho. Será que se voltasse a um jantar haveria um barulhão enorme? Certamente poderia haver, ainda mais quando eu disse no princípio que nós estamos muito longe daqueles ensinos primários das coisas de Deus. Mas tudo bem, aí está colocada essa palavra para nós estarmos atentos. O assunto é morte de Jesus, tem que ser anunciado até que ele venha. Se o assunto é morte de Jesus, Filho de Deus, então vamos comer com cuidado, com respeito, procurando entender este particular. E voltando a Jesus, mostrando e falando, mas agora mostrando. Jesus não foi rapidamente para a refeição colocada na mesa. Em um momento qualquer, adequadamente colocado, Jesus levanta-se e vai lavar os pés dos discípulos, ou seja, ter atenção aos discípulos, até o ponto de lavar os seus pés, ou seja, levar em consideração o outro e não primeiramente a sua própria vontade ou apetite, no caso, de correr para satisfazer a sua fome. A própria ceia fala de atenção, cuidado um para com o outro, e vai terminar o texto bíblico dizendo: esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Perdoe, mas volta à minha infância. A gente ficava no cantinho, crianças, quietinho, no cantinho, esperando a vez. E era uma cerimônia, primeiro o mais idoso, e assim por diante, assim por diante, assim por diante, e a gente pequenininho, ali com os olhinhos miúdos, esperando a vez. Chegava a vez, oh, que alegria! Não interessa se era coxa ou pé da galinha, tinha a minha porção. Mas hoje, meu Deus, o negócio está virado. Não existe a ideia de uma hierarquia, de um respeito. No meu tempo de jovem ainda havia a situação dos jovens levantarem para deixar o idoso sentar-se nas conduções ou nas salas de espera. Hoje, misericórdia, se não tem a lei do preferencial, coitado do idoso. Então, perdeu-se. Em poucos anos, vamos dizer 60 anos que já passei disso, eu lembro o tempo passado, e nós não tínhamos isso por desrespeito, por falta de amor, nem nada. Era respeito ao mais velho, cuidado com ele primeiro. Lá meu bisavô era o rei, pronto, serviam a ele primeiro com todo cuidado, depois vai vindo os outros. E hoje, não vão servir as crianças primeiro, senão a mesa vai ser derrubada. Ou seja, não estão conseguindo nem frear isso. Perdoe minha expressão, perdoe, mas considere se isso não está acontecendo, se não conosco, se não na sua casa, nas suas reuniões, mas de modo geral não está adequado quando se tem um grupo reunido. Não há respeito por coisa alguma, cada um
é por si. Ninguém tem consideração outro. Mas continuemos no parágrafo 2. Mas por outro lado, o comportamento dos coríntios era indigno da ceia do Senhor. Comiam indignamente porque não tinham plena consciência das implicações em comer do pão e beber do cálice, do que significava todo este ato. E assim não discerniam o corpo do Senhor. Qualquer atitude incompatível com uma consciência cristã quebrantada, arrependida dos seus pecados e profundamente grata ao Senhor pela sua salvação, pode ser caracterizada como uma participação indigna da ceia do Senhor. Por isso o apóstolo orienta cada um a examinar-se a si mesmo, ou seja, a fazer o exame de consciência para que possa comer e beber sabendo o que está fazendo e disposto a assumir todas as consequências de confessar que Cristo por ele morreu. Aí está mais uma consideração. Geralmente a gente, quando trata da ceia, fala comer indignamente, alguém já pensa, pecado, não posso participar da ceia em pecado. Não é adequado mesmo. Mas a colocação de Paulo vai a uma situação menor, que também é grave. É grave. É não entender o que está fazendo. Ou seja, é memória, é lembrança da morte de Cristo. Se faltar isso, a nossa participação é indigna. Não é uma comida para comer, não é uma reunião ritualística determinada pela Assembleia de Deus ou por alguma instituição. Não, é uma ordem do próprio Senhor Jesus, sentido de sua morte. Benefícios, perdão de pecados, comunhão com Deus e vida eterna, maravilha, vamos nos alegrar. Mas perigo, indignamente, aí é morte, ou ser réu da morte do Filho de Deus. Então é coisa em dois extremos, um bem máximo ou a condenação, como réu da morte de Cristo. Então observe bem, temos que ter essa consciência da Santa Ceia do Senhor Jesus. É que Paulo destaca bem claro nessas palavras desses versos, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Ainda continuando um pouco mais, por sua vez, tratar as coisas de Deus de forma indigna, profanamente, com indiferença ou desprezo, também tem as suas consequências. Paulo não poderia ser mais grave. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, que acabamos de falar, falado agora no verso 29, bem claramente. E no caso dos coríntios havia enfraquecimento e dormência espiritual e enfermidades como forma de punição pelos seus pecados na mesa do Senhor. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Contudo, Paulo explica que isso ainda era uma forma misericordiosa de o Senhor tratar o seu povo, para que, por meio da repreensão, eles considerassem os seus pecados, se arrependessem e se salvassem. Mas quando somos julgados, é a citação bíblica, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E assim ele encerra exortando-os a adotarem a atitude digna e decorosa que convém à ceia do Senhor, ou como chamamos, a Santa Ceia do Senhor. Observe, é um ato de misericórdia de Deus. Até aquele que vem na sua displicência para a ceia do Senhor,
A palavra lida é para chamar atenção, é chacoalhar. Desperta tu que dormes. Estamos reunidos diante de Deus, tratando de uma coisa que é a morte do Filho de Deus. É vida ou morte nossa? Vida, porque agora a sua misericórdia está em nosso favor. A sua longanimidade está a nosso favor. Se nós julgarmos a nós mesmos, se nós nos disciplinarmos, corrigirmos, já atingiu o objetivo. Se não, pode saber que o Senhor vai trazer a disciplina. Misericórdia segunda vez, para não sermos condenados como o mundo. Então observe, o ato da ceia é um ato de amor, de extrema misericórdia de Deus, longanimidade sem limite. Poderia se colocar, né? Na verdade há limite, Deus sabe medir as coisas. E os coríntios estavam perdendo isso, e nós aqui não podemos perder isso. Ensinando nas classes, temos que alertar que não é uma reunião qualquer, de forma nenhuma. Não é comida grátis para o povo, não, é participando de uma mesa de ação de graças a Deus pela morte de seu filho em nosso favor. Benefícios, sim, muitos benefícios, mas cuidado, senão vira para o outro lado. Deus vai requerer participar de uma coisa tão magnífica, aí não tem expressão, porque abala o próprio céu de uma forma displicente. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando vir para a ceia do Senhor, seria uma expressão que podíamos usar também neste momento. E lembrando que por muito menos já houve coisas que trouxeram a sua devida condenação. Paulo, já no capítulo 5 de Coríntios, chama atenção, repreende a igreja que estava desatenta à santidade da comunhão da igreja. Agora considere este particular na Santa Ceia do Senhor. Por uma mentira simples, não sei se posso dizer simples, por uma mentira, pronto, Ananias e Safira morreram. Só porque levaram um fogo diferente do ordenado por Deus, 2 sacerdotes foram mortos na mesma hora, Nadab e Abiú. E agora não é questão de queimar incenso ou acender as lâmpadas de um santuário figura, é comparecer diante de Deus com seu filho à direita e esse com as marcas da cruz. Então não é fácil, precisa ter muito cuidado. Temor é um dos pontos iniciais. Mas continuando, lembremos de Hebreus capítulo 10, verso 29: quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano, troca a palavra, por comum, o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Portanto, o negócio é sério, muito sério. Muito bem, finalmente encerramos esta lição. Observem que Paulo traz ensino bem claro para nós em todos os aspectos. Primeiro, comparecimento ao culto de tal forma que seja algo nobre e traga reverência e não profanação ou escândalo na igreja. A Santa Ceia é memória do Senhor e devemos participar não só sem pecado, mas participar de uma forma, vamos dizer assim, como quem entende
a importância, a gravidade, nobreza, excelência e presença de Deus no ato. Concluindo, portanto, podemos estar encerrando o material de classe que diz: o culto a Deus é um grandioso momento de expressão da comunhão entre o crente e o seu Criador. Deus deve ser engrandecido em cada ato, em cada palavra, e isso só pode acontecer quando tudo é feito com reverência, santidade e temor, em conformidade com a vontade e o propósito daquele que deve ser cultuado. Não desprezemos as coisas de Deus, nem adotemos nenhum padrão ou conduta humana que possa de algum modo diminuir a solenidade e decência que convém à adoração pública. Observe que nós temos a palavra também que diz para nós não removermos os marcos colocados pelos nossos antepassados, pelos antigos. Hoje vivemos uma época que tudo é discutido, ninguém quer obedecer, todo mundo quer discutir razões e porquê, ninguém está pronto a obedecer, ser submisso, porque existe uma razão maior que talvez ele não compreenda. Por isso que a humanidade está desse jeito. A cada tempo, em vez de respeito, reverência ou submissão dos que devem estar debaixo de submissão, como esposa ao marido, filhos aos pais e servos aos seus senhores, palavra que hoje não se usa, né? Ou os subalternos aos seus superiores, ou cada cidadão às autoridades constituídas, existe esse pandemônio do mundo atual. Mas o princípio é insubmissão, rebeldia. Primeiro contra Deus. Muitas vezes, por não verem Deus, estão achando que estão questionando uma outra pessoa ou um homem, ainda que seja uma autoridade. Mas no fundo estão confrontando com o próprio Deus, Senhor absoluto, Criador e sustentador da vida. Qual vai ser então a sentença no juízo, em que assim certamente estaremos condenados? Mas vamos mudar, vamos nos beneficiar, participando das coisas de Deus com muito cuidado, reverência e temor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.